Vou deitar. E antes de deitar, eu fazia uma oração ao Senhor. Lembro que naquela noite, não foi uma oração longa não, irmãos. Foram 10 minutos, vamos dizer, de joelho. Eu tenho assim um costume de joelhar um pouco e deita na cama e continuo oração. Aí eu falava assim para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor tem se calado. Aleluia! E o Senhor dizia assim, e eu continuei a oração. E naquela oração, irmão, chegou um momento que eu parei. E eu apresentava aquela situação de insônia, aquela situação de ansiedade que eu estava vivendo. E fui falando naquela oração. E de repente, irmãos, veio o silêncio e o Senhor dizia assim. É como se alguém chegasse ao meu lado e falasse assim: eu cuido. Não te preocupas, porque eu cuido. Louvado seja Deus. Eu estava de joelhos ainda e levantei daquela oração, irmãos, e foi tão lindo, irmãos. Naquela noite, para a glória do Senhor, eu deitei e dormi. E de manhã eu amanheci dizendo assim para Rita, aquela pergunta toda manhã quando a gente acorda: bom dia, como foi sua noite, foi tudo bem? Eu comigo, eu com ela, ela comigo, né? E eu dizia assim: Rita, eu dormi igual um anjo, Rita, ontem. Só não sonhei com os anjos, mas dormi igual um anjo, eu falava para ela. E depois eu estava conversando com ela, mas verdadeiramente não é brincadeira, irmãs, foi verdade. Foi uma noite onde eu pude dormir. E foi realmente uma noite assim, tão linda na presença do Senhor, onde eu dormi, irmãos, e foi assim. E aquela noite para cá, eu posso dizer, irmão, tem meses já tem meses já. E eu dizia para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Pela manhã eu dizia: Senhor, obrigado, porque o Senhor faz. E o Senhor dizia assim: agora vá e diga que eu faço. E eu dizia: Senhor, mas eu não consigo falar. O Senhor me conhece, eu não sabia falar muito. Ele dizia: não fale de você, fale de mim, que as palavras vêm. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu quero ler aqui no Salmo 95, só alguns versículos, que nos diz assim: vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmo, porque o Senhor é Deus grande, aleluia, e é grande acima de todos os deuses. Louvado seja Deus. Dizia: Senhor, então é isso que eu quero que você fale para a minha igreja. Por isso que eu comecei assim, irmão, dizendo que Deus faz. E ele disse que faz. Irmão José, eu não sei. Para a glória do Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu vejo, olhando para o meu sobrinho, eu sei que Deus tem muitos para trazer para cá. Louvado seja Deus. Receba em nome de Jesus, porque muitas vezes, irmão, nós oramos, louvamos ao Senhor e muitas vezes o silêncio do Senhor vem. Experiência para mim desse ano de 2024, como eu falei, que Deus, Ele fez na minha vida, só que no silêncio, muitas vezes nós queremos ouvir o Senhor falar. Deus vai lá, Senhor, e usa alguém em profecia e revelação, porque assim eu creio. E muitas vezes eu chegava na casa do Senhor e o Senhor me fazia sentir a sua presença. E aos poucos, irmãos, aquela angústia foi saindo. Eu fui sentindo o prazer de louvar ao Senhor e de dizer que só o Senhor é Deus. E em pouco tempo, irmãos, eu comecei a dizer: Deus, o Senhor é Deus, grande e poderoso que faz. O Senhor é Deus grande que opera de uma maneira que muitas vezes, irmão, nós oramos de uma maneira. Eu continuo dizendo assim, que nós oramos de uma maneira, pedimos uma bênção de uma maneira, e quando vamos receber essa bênção, mas ela vem tão linda, tão mais gratificante, que Deus diz assim: para a sua